E aí, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo da nossa série de Natal aqui, Histórias de Fantasmas para o Natal, aqui no Ler Vicia. E hoje é um dia especial, porque hoje a gente está então na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E hoje a gente vai falar sobre uma história que é a alma da história de fantasma para o Natal, ó, o trocadilho aí. Que é uma história então que dá título a esse livro aqui. Assovie que Virei, do M.R. James. Então, povo, vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre esse conto aqui, que conto macabro, que conto sinistro, que conto assim, que gela a espinha da gente. É muito bom. O Hakan tá aqui, já vocês estão vendo aqui o rabinho dele aqui, né? Ele tá aqui toda vez que eu vou gravar, ele vem gravar junto comigo. Ele gosta. E, gente, falando aqui, o perfuminho de hoje vai ser o mesmo que eu tô usando esses dias todos de Natal, que é o meu adorado Luisa Brunet tradicional, da Avon. Aqui, eu já tô com o vidrinho cheio de novo já, que eu falei pra vocês que eu tinha, né? E esse aqui, gente, esse cheiro aqui pra mim é Natal puro. Eu amo esse cheiro. Tem cheirinho de verde, cheirinho de árvore, de floresta, cheirinho de folha. Ele é uma delícia, é um perfume vintage. Tanto é que esse perfume aqui ele foi lançado em 1996. Para um perfume, isso é vintage, pessoal. Ainda mais um perfume que continua no mercado brasileiro, porque é um perfume exclusivamente para o mercado brasileiro, né? É um perfume vintage, continua até hoje no catálogo. Então ele tem todo um aroma mais carregado, um aroma que vai agradar pessoas específicas, não vai agradar todo mundo. Esse pessoal que está acostumado com perfume doce de hoje em dia, esse perfume gourmand, esse perfume adocicado de hoje em dia, não vai gostar dele, então testa antes. Mas é um perfume delicioso, cheirinho de mato, de folha, de floresta, assim, cheirinho aconchegante. E pra mim isso aqui é o cheiro do Natal, vou passar de novo. E a gente vai conversar sobre esse conto que eu acho que é o conto perfeito para você ler na sua noite de véspera de Natal. Porque a tradição da Ghost Story for Christmas, né, essa tradição britânica de contar história de fantasma no Natal, ela é uma tradição que ela ganhou grande força por causa do M.R. James aqui. Claro que a gente tem o Sheridan Le Fanu, o próprio Charles Dickens, a gente tem vários outros autores aí que permearam toda o cerne dessa tradição. Muita gente lia muitas histórias deles. Mas o M.R. James em si, ele é um grande expoente quando a gente fala de Ghost Stories. Porque o cara escrevia assim, histórias de fantasma de maneira espetacular. E o conto que a gente vai conversar aqui é o conto que dá título a essa coletânea aqui, ó. A coletânea chama Assovie que Virei, Histórias de Fantasmas, do M.R. James, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Penalux. É, infelizmente, a única edição que a gente tem do M.R. James aqui no Brasil, e ele tem vários livros lançados, mas essa aqui é a única que a gente tem, então vamos lá, né? E aqui tem 5 contos muito bons, só conto interessante aqui. Eu já li esse livro acho que 2 vezes inteiro já, mas hoje a gente vai conversar sobre esse conto aqui, o Assovie que Virei. Povo, que conto é esse? Primeiro vamos lá, algumas informações. Dá licença, Hakan. Algumas informações aqui. Ela foi publicada originalmente em 1904 no livro Ghost Stories of an Antiquary, no Reino Unido. Então vocês estão vendo a capa do livro aí, ele lançou essa coletânea de contos dele, algumas tinham sido publicadas em algumas revistas, magazines, jornais e tudo mais, só que essa aqui, a Assovie que Virei, foi lançada especialmente para esse livro. Hakan. E o título original, O Whistle and I'll Come to You, My Lad, ou Assovie e eu irei até você, meu rapaz. Então, o título é de um poema de 1793, do poeta escocês Robert Burns. Olha pra vocês verem que legal.
Não sei, gente, agora eu tô me confundindo se é escocês ou se é irlandês. Ele é um dos dois aí. Mas esse poeta escreveu essa poesia que mais tarde virou uma música e o M.R. James gostou da sonorificação dessa frase, né? Oh, Winston, and I'll come to you, my lad. E resolveu usar então esse título para sua história e casou perfeitamente. E mais uma informaçãozinha, ele foi adaptado 2 vezes para TV, lá para a BBC britânica. A primeira vez em 1968 e a segunda vez em 2010. Mais para frente nesse mesmo vídeo a gente vai falar sobre essas adaptações. Então vamos lá falar sobre o conto. Gente, quando vocês forem ler esse conto aqui, faz o favor para vocês mesmo. Abaixa a luz. Fica só com uma luzinha aqui, uma luzinha bem de leve, sabe? Uma luzinha de vela, uma luzinha de abajur. Deixa o clima assim aconchegante, mas ao mesmo tempo aterrador. Tudo escuro e só você, a luz e o livro ali. Vocês vão ver, gente, muda tudo. É um conto que tem toda uma atmosfera que é construída bem aos pouquinhos, de maneira lúgubre, de maneira assim, a conta-gotas. E o horror também é crescente. A gente vai ter aqui o nosso protagonista. Ele é um professor de universidade, é um cara jovem, assim, deve ser seus 30 e poucos, no máximo 40 anos, ele é um cara mais jovem. Já é um professor renomado da universidade e o conto começa com uma reunião de professores e ele está falando que ele vai tirar férias por um tempo da faculdade. E ele vai então para uma cidadezinha que é à beira de uma praia e ele vai se hospedar em um hotel gigantesco, muito pitoresco, que fica na beira dessa praia. E um dos amigos dele fala assim, perto desse hotel tem um sítio arqueológico. E esse sítio arqueológico corresponde a um templo, a uma construção dos antigos templários. Vai lá e dá uma olhada, dá uma fuçada, quem sabe você não acha algum tesouro interessante para trazer para cá. E ele fala, não, pode deixar que eu vou dar uma olhada lá. E ele resolve então ir lá para esse hotel para poder passar o seu período de férias. E ele também tem a ambição de melhorar as suas habilidades com o golfe. E lá, já como tem muito ar livre, tem muitos campos também, ele vai praticar suas tacadas de golfe por lá. Ele chega lá nesse hotel então e ele faz amizade logo com a dona do hotel, com o dono, né? Com o dono do hotel, ele faz amizade com o dono do hotel e ele resolve ficar em um quarto. Só que o dono do hotel fala, infelizmente, o único quarto que a gente tem disponível no momento para você é um quarto com 2 camas. O senhor não se importaria não, né? Ele vai, pondera sobre a situação e fala, não, pode deixar a segunda cama aí. No final de semana, um amigo meu, também professor lá de Londres, tá vindo pra cá e pode ser que ele fique com o mesmo quarto que o meu e durma nessa cama. Então, pode deixar que eu fique com esse quarto. E ele fica lá então. Acontece que ele tá curtindo as suas férias, ele estuda muito, ele lê muito, e ele acontece que ele tá em uma das suas andanças pela praia. Tá andando por lá, vendo as paisagens, é aquela praia bem britânica, sabe? Uma praia antiga, uma praia cheia de pedras, uma praia assim quase deserta. Não é essas praias brasileiras terríveis que a gente tem aqui não, e lá é uma praia gostosa de verdade, né? Ele tá passeando por lá então, e aquele tempo bem ameno, né? Não é aquele sol de rachar nem nada. Tanto é que vira e mexe no conto, tem muita tempestade de chuva, raios e trovões. Então o tempo lá é aquele clima assim, nublado, aquele clima mais gelado e tudo mais. A brisa do mar que sopra é uma brisa fria, gelada, que congela os ossos. Ele tá andando por lá e se lembra do que o amigo professor dele falou, de ir lá então até o sítio arqueológico, onde tem uma construção dos antigos templários. E ele resolve ir lá então. Ele vai lá ver que esse sítio está abandonado, não tem nenhuma estrutura para escavação atual desse sítio. Parece que o sítio foi abandonado. O pessoal que estava lá escavando não quer saber mais de lá. Ele acha curioso isso, mas começa a remexer por ali. Ele vai remexendo, vai olhando tudo, olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali. Ele encontra um recipiente enterrado meio assim na areia. Ele começa a escavar esse recipiente, ele vê que é como se fosse um compartimento para poder guardar um objeto. E o que é esse objeto? É o objeto que vai causar todo o horror dessa história. Ele tira de lá um objeto pequeno, assim, umas 4 polegadas, fino, comprido, circular, e ele vê que esse objeto é um apito,
que hoje em dia a gente pode falar muito bem que ele se assemelha a um apito de cachorro. E ele vê esse apito, só que muito bem trabalhado, em materiais nobres, assim, tudo mais, um apito muito antigo mesmo, e logo ele vê que se trata de uma obra original, uma peça, assim, original do tempo dos Templários. E ele vê aquilo, né, e vê que tem uma inscrição nesse apito. Ele se distrai, coloca no bolso e vai fazer sua caminhada. E ele percebe que conforme ele vai fazendo sua caminhada, lá ao longe na praia, bem no fundo assim, tem uma figura humanoide. Ele vê que é uma pessoa em pé, caminhando. E essa pessoa está caminhando bem devagar, mas essa pessoa está com um olhar fixo. E ele percebe que essa pessoa está com um olhar fixo nele. Dá um arrepio, sobe um arrepio assim por ele assim, e ele sai correndo pro hotel. Vai pro hotel e fica lá no hotel. E os dias vão se passando até que ele se lembra do apito que ele encontrou. Ele tira do bolso e ele resolve tentar traduzir a inscrição que está nesse apito. Espera aí que eu vou ver se eu consigo achar para vocês aqui. Ó, tá escrito em latim. Meu latim não é nada bom, eu não sei nem como pronunciar, gente. Que este que venite. E ele tenta, vamos ver, eu vou tentar dar uma traduzida nisso. E ele descobre que a inscrição significa: quem é esse que vem lá? Gente, para melhorar mais ainda o clima, tá caindo uma chuvinha gostosa lá fora. Gente, tá o clima perfeito. E hoje eu tô gravando justamente no dia da véspera de Natal. No dia não, na noite da véspera de Natal. Já fizemos todos os preparativos aqui já. E agora durante a noite estamos gravando aqui. Pra vocês verem. Voltando aqui à história. Ele descobre que a inscrição diz exatamente isso. Quem é este que vem lá? Ele fica meio que encafifado com isso. E o que ele faz? Ele apita. Ele apita. Assopra o apito. E o som ecoa por todo o quarto dele. Nesse instante, começa uma ventania do lado de fora da janela dele, que a ventania começa a chacoalhar a janela como se alguma coisa quisesse entrar, e o vento fica raivoso, e o vento assopra e assovia lá fora. Ele fica meio que assustado com aquilo, acha muito estranho aquilo, e o negócio vai ficando pior, aquela ventania, ele decide fechar a janela ali e ir dormir. Uma coisa, o quarto dele não tem a bendita da cortina. Olha pra vocês verem que dó, né, coitado. E ele resolve dormir, então, aproveitar esse clima para poder ir dormir. E ele vai dormir, então. Ele começa a dormir, e sabe quando a pessoa tem um sonho bastante vívido? Ele tem um sonho, então, muito real mesmo, quase palpável, de que ele está na praia, a praia onde ele achou o assovio, e que aquela figura está vindo em direção a ele, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. E ele fica lá aterrorizado, porque ele percebe que a figura não tem traços humanoides. A figura parece ser feita de pano, como se algum lençol, uma cortina, alguma coisa cobrisse essa figura, e a figura só tivesse a silhueta levantada por esse lençol, por essa cortina, por esse pano branco. E essa figura vem vindo pela praia até ele, caminhando bem devagar, mas com o olhar fixo nele. E ele começa a correr desesperado e começa a ficar sem ar, e a figura sempre caminhando e sempre ao alcance dele. E ele acorda assustado desse sonho pesadelo, essa coisa vívida que ele está tendo. Ele assusta com aquilo, ele corre na janela e vê que o vento está ali soprando e assobiando. E o que ele não vê? Lá longe, na noite, iluminado só pela luz da lua, bem longe lá na praia, uma figura caminhando devagar, lentamente, mas vindo em direção a ele e olhando para ele na janela do hotel onde ele tá. Olha pra vocês verem, povo, que coisa sinistra. Ele acha aquilo assustador e vai pra cama ali, se enrola nas cobertas assim e fica a noite inteira enrolado nas cobertas, tremendo, tentando dormir. Ele, como é um homem da ciência, ele não dá o braço a torcer. Ele não fala, não, isso aí é uma coisa sobrenatural, uma coisa inexplicável. Não, ele dá sempre desculpa. Não, mas é uma pessoa, um transeunte ali fazendo uma caminhada durante a noite na praia, aproveitando as horas de calmaria e tudo mais. Ele sempre dá uma desculpa, não quer dar o braço a torcer de que tem coisa errada ali. Acontece que no outro dia, ele sai para mais uma caminhada na praia, e quando ele volta, ele tem uma perturbação, digamos assim. A camareira do hotel vem correndo esbaforida para ele falando: senhor,
O menininho jura de pé junto que viu um ser, alguma coisa, parado na sua janela, em cima da cama onde o senhor disse que não dorme. E quando a gente foi lá no seu quarto para fazer o serviço de quarto essa noite, durante o dia, a segunda cama onde o senhor não dorme estava toda desarrumada. E ele fala, não, mas vocês devem ter dado a chave do meu quarto para outra pessoa, e outra pessoa entrou lá. Não, mas eu devo ter, sem querer, esbarrado na outra cama e desfeito o lençol da cama. Não, ele sempre dá desculpa a tudo. Faz até o dono do hotel, juntamente com ele, revistar todo o quarto para poder ver se nada sumiu, porque para ele, alguém entrou no quarto dele e tá tentando roubar as coisas dele, né? E a história vai seguir em frente a partir daí. Porque, gente, na reta final da história, vocês estão percebendo que tem alguma coisa se aproximando cada vez mais dele, né? Ele vai ter uma noite aterradora, horrenda. Gente do céu. Olha, eu tô falando aqui, eu arrepio. Esse conto, eu já tinha lido ele uma vez, há alguns anos atrás. Inclusive, eu até trouxe aqui pro canal esse conto em um dos meses do Halloween passados. É só vocês digitar aí, ler vicia, assovie que virei, que vocês vão ver um vídeo que eu fiz sobre esse conto há alguns anos atrás. E eu lembro de ter gostado muito desse conto, tinha adorado, achado incrível. Mas nessa releitura que eu fiz ontem à noite, só à luz de velas, acendi as velinhas e fiquei lendo no escuro esse conto. Esse conto foi me dando uma angústia, povo. Esse conto foi me dando um aperto, foi me dando um nó, que eu juro pra vocês, eu fiquei com medo real mesmo da história. Eu já sabia como que era o final da história, eu já sabia o que seria o desenrolar, mas o jeito como o M.R. James escreve, ele tem uma escrita bem simples, uma escrita bem direta, uma escrita bem moderna até, mas o jeito como ele escreve, o modo como ele vai construindo o horror, assim, a cada linha, a cada parágrafo, a conta-gotas, assim, e vai deixando a gente desconfiado, e vai deixando a gente com raiva do bendito protagonista que não tá vendo na cara dele que tem coisa errada vindo por aí, e vai mostrando pra gente que essa coisa que ele chamou com apito tá cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Gente, isso aí vai deixando a gente angustiado. E eu, quietinho, todo mundo dormindo, ontem tava chovendo de novo. Um parêntese aqui, pessoal. Na cidade onde eu moro, é o interior de Minas Gerais. Eu moro em São Sebastião do Paraíso. Aqui, quando chega final de ano, outubro, novembro e dezembro, é chuva todo santo dia. Eu agradeço, assim, aos céus por ter esse clima aqui. A gente é uma cidade que tem um clima mais ameno. Não tem calorão aqui. E claro que tem as épocas de calor insuportável, mas é coisa que dura um mês, 2 meses. O resto do ano é mais fresco, nublado ou chuva, chuva, chuva. É desse jeito que é o clima aqui. Fecha parêntese. Então, ontem eu, de madrugada, já era 1h da manhã, eu falei, eu vou ler esse conto. Esse conto aqui vai ser legal para me trazer lá pro Histórias de Fantasma pro Natal, lá do canal. Eu vou ler esse conto de novo. Peguei o bendito conto, 1h da manhã, vim aqui pra biblioteca, não li no meu quarto, dessa vez eu resolvi vir aqui ler na biblioteca. Vim aqui pra biblioteca, liguei só uma velinha, todo mundo da casa dormindo, aquela chuvinha caindo lá fora, e eu aqui, o bobo, lendo o conto. Eu fui ficando com medo, e a escuridão em volta de mim assim, o quarto engolido na escuridão, só a luzinha da vela ali, eu com o livro ali, tava lendo aqui naquele cantinho. Lendo aqui, eu fui ficando com medo, de repente eu olho aqui pra essa caveira aqui, e a caveira tá parada aqui, e gente, olha, eu senti medo lendo esse conto, viu? Só que é o que eu falei, a ambientação, a climatização, você tem que dar uma ajudada. Não adianta você pegar um conto desse e ler meio-dia, de um domingo, no meio da casa, da família, com seus parentes tudo ao redor, você não vai sentir nada, né, gente? Então, vamos dar uma ajudada, vamos criar o clima ao redor. Se vocês aí desse jeito, vocês vão ver que as histórias vão ganhar uma vida, que vocês vão dar muito mais valor àquele tipo de história. Então, povo, fica a dica aí, porque isso aqui é um tesouro, é estupendo. Agora vamos falar rapidamente sobre as adaptações. As 2 adaptações foram feitas pela BBC, foram feitas para a série Ghost Story for Christmas, que é um seriado britânico que a BBC exibia uma vez por ano, sempre na noite do dia 24, uma história de terror. A maioria dos contos dessa série foram adaptados de contos do M.R. James, mas tem alguns que saíram do Sheridan Le Fanu, alguns que saíram do Charles Dickens, alguns contos originais dos roteiristas da televisão, do canal,
Mas então a gente está falando aqui do Absolvi que virei. Tem a versão de 1968 em preto e branco, espetacular. Eu vou tentar fazer o upload dessa edição, dessa versão aqui no canal. Ela é incrível. E tem a versão de 2010 com o John Hurt. Essa versão, surpreendentemente, é muito boa. Eu não sou muito de dar bola para produções pós anos 2000. Até os anos 90, sim, eu já torço um pouco o nariz, porque eu acho tudo muito exagerado, tudo muito forçado. Eu sou mais, assim, pra mim, o que me pega é anos 30, 40, 50, 60. Anos 70 gosto bastante, anos 80 tem algumas pérolas incríveis aí, mas anos 90 eu já acho umas coisas muito ruinzinhas. Anos 2000 pra cá então piorou, é coisa que eu conto a dedo assim que eu realmente gosto. Mas essa aqui, de 2010, essa edição, essa versão que fizeram em 2010, ficou incrível, porque ela não perde nem um pouco o clima da história original e também o clima do conto aqui. Então, gente, vocês têm que assistir. Eu vou tentar colocar aqui no canal as duas versões. Vou tentar, não sei se o YouTube vai deixar, mas eu vou tentar, porque vocês têm que assistir, gente. As duas versões são espetaculares. Então, povo, espero que vocês tenham curtido. Me digam aí o que vocês vão ler nessa noite da nossa véspera de Natal. Vamos escolher uma história de fantasma para poder contar no Natal? Vão lá, gente, escolham. Leiam essa história aqui, Absolvi que virei. Isso aqui é um achado. Leiam essa daqui. Então, espero que vocês tenham curtido. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Vamos, tchau, tchau.